assédio e carga mental excessiva no ambiente de trabalho. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Horas e 57 minutos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo lá também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, onde você estiver aí também. Pelo aplicativo da Folha FM, exclusivo, o app da Folha, ou também os aplicativos de rádio, né? Daqui a pouco esse programa vai estar disponível em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, onde você estiver, a gente está sempre perto de você. Aliás, a equipe 7 Capitães também completou 6 anos, eu ia falar aqui agora que a Folha está completando 6 anos nesse mês de março, né? Completou 6 anos no último dia 28. Vamos falar disso daqui a pouco, porque eu estou conversando aqui com o Leandro Gonçalves de Sá, ele é aluno do IFE Campus, da Engenharia Elétrica e capitão da equipe 7 Capitães, que vai, né, a primeira equipe brasileira convidada a participar da Monaco Energy Boat Challenge, agora, né? Vai ser quando? Em julho também, não é? A competição acontece logo em sequência da regata solar, no final ali, de 18 a 22, e logo uma semana depois, praticamente, do dia 1º ao dia 6 do 7, acontece a Monaco Energy Boat Challenge. No caso, nós, como visitantes, fomos convidados a participar do dia 3 ao 6 ali. Pessoal, só aprendendo aí as últimas novidades, porque em Mônaco é considerado aí o maior laboratório dessas pesquisas, né? Também assim. Eu estava pesquisando aqui e energia cinética, e você já lembrou energia, como é que é? Maremotriz. Gente, esse mundo tem tanta tecnologia, tem tanto avanço, tem hora que a gente fica pensando, por que ainda não aconteceu? Parece que tem um sistema travando, né? Parece que é as conspirações, mas não é isso não. É todo um procedimento, você tem toda uma escala local, regional, nacional, mundial, então você tem muitas etapas que precisam, às vezes, serem cumpridas nesse processo de desenvolvimento. E o Leandro, que está aqui com a gente, me lembrou, o nome correto é maremotriz, que é a energia que os caras estão captando da corrente marítima. Entende como é que é o processo de evolução do ser humano, a capacidade de nós? Tanto quando quer destruir, destrói rapidamente, quando ele quer também proteger. Consegue avançar muito nisso aí. Bom, 8 horas em Campos. Campos tem agora 27 graus. Tem que olhar aqui porque tem estabilidade hoje prevista, né? Sol entre nuvens, agora o sol vai predominando e não há previsão de chuva, pelo menos por enquanto aqui, porque sempre às 10 horas da manhã o Instituto Nacional de Meteorologia renova lá o seu boletim, né, de previsão, e aí pode trazer alguma novidade, então a gente sempre fala por enquanto não tem, porque é só uma previsão, né? E já viu como é que é a previsão.
E voltamos ao oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por imagem. Chegou a vacina contra a gripe 2025, a mais completa para todas as cepas, né, para combater aí todas as cepas, na Clínica Vacina Plínio Bacelar. Agende já aí a sua vacinação da sua equipe de trabalho, que é muito importante também. Bom, o Leandro, falamos aqui sobre a competição em Mônaco, e agora vocês foram, e aí não é convite, porque também o convite só acontece assim, mas vocês foram convidados. Cara, não vai me convidar para uma competição, só vai convidar os caras que são top do top, né? Então, é claro que eles querem manter o nível de um evento alto internacional como esse. Não vai convidar qualquer equipe, tem que convidar. Então, por isso que eu falei, mesmo assim, mas coloca a equipe 7 capitães né, como diria aquele jogador do Flamengo, Bruno Henrique, né, em outro patamar. Mas agora vai vir aí a regata. Primeiro me explica uma coisa, a regata Enel Sol e Mar, que vai acontecer em Niterói, dias 18 a 22 de junho. E para essa regata, somente as 6 equipes melhores do Brasil foram classificadas. Exatamente. Como é que foi esse processo classificatório? E eu já vou te mandar logo duas perguntas. Toda a etapa de classificação, mas eu gostaria de saber qual a diferença do desafio para a regata. O que é de diferente em termos de competição? Então, eu vou responder primeiro a diferença, porque aí depois a questão da classificação eu explico melhor como funciona a competição. A diferença principal é que a regata solar ela tá mais voltada ao marketing. É uma competição mais de divulgação, mais voltada para apresentar para o país assim, essa questão da sustentabilidade, da energia solar e tal. É muito mais focada nisso do que na competição em si. E aí, como é uma competição nova que está surgindo esse ano, eles escolheram os 6 melhores do último Desafio Solar Brasil para que pudessem representar ali as instituições da competição. E o processo de classificação se deu através do último Desafio Solar Brasil, que aconteceu no ano passado, lá em Búzios. O Desafio Solar Brasil ele é uma competição que é organizada pela UFRJ e surgiu baseado na competição que tinha antigamente lá na Holanda, também de barcos movidos a energia solar, que deu origem ao Desafio Solar Brasil, que nós chamamos de DSB. E aí, lá no DSB, nós temos 7 provas durante uma semana ali de competição. Começamos primeiro com uma prova de pilotos, que não entra nessa conta aí, onde eles verificam se os pilotos estão aptos a nadar ali e boiar no mar por um certo tempo, em uma certa distância, mas em caso de acidentes ou qualquer coisa que venha a ocorrer, o piloto possa ficar um tempo ali até o resgate chegar. E aí, eu e um outro colega lá, que é um membro mais antigo, é o piloto mais antigo da equipe, fomos os pilotos que representamos a equipe. E lá nós temos 7 provas. Na primeira prova, infelizmente, nós tivemos um problema com um relé que entrou em curto na hora que a gente chegou na beira-mar. E aí, na primeira prova, a gente não conseguiu participar. Foi isso que tirou a gente do pódio da competição. Se a gente tivesse entrado... Tipo aqueles Fusquinha 1600, quando cola platinado, colou... Puxa, é sério? O relé é o que arma e desarma alguma função, né? Então, colou a plaquinha. No caso, os contatos... Foi até um problema interno do relé. O próprio relézinho mesmo, não foi o circuito. Ele veio com defeito. Puxa! E aí a gente já tinha testado ele aqui em Campos várias vezes, testamos lá quando chegamos, testamos antes de levar para beira-mar e estava funcionando de boa, o motor estava ligando, tudo certo. Na hora que a gente colocou na areia, que ia colocar na água, ligamos o circuito e ele começou a sair fumaça, a gente teve que abrir para poder conferir o que tinha acontecido.
e acabamos perdendo a prova porque a gente foi buscar o que tinha dado problema, que a gente tinha um reserva, mas precisávamos conferir o que tinha acontecido para não correr o risco de colocar o reserva, queimar e a gente perder o restante da competição. E aí, por conta dessa prova a gente não ter participado, a gente acabou saindo do pódio. Porque se a gente tivesse entrado nessa prova, a gente já subiria algumas posições ali. A gente terminou no final, a gente acabou a competição em quinto colocado. Por conta dessa prova. E aí no dia seguinte, já foi a primeira prova que a gente participou pela manhã, que é uma prova de match race, já é mais uma corrida, assim. Só que devido a gente não ter entrado na prova anterior, a gente ficou numa das últimas qualificações ali para essa prova e acabou pegando uma das equipes que estavam no topo ali. Então, logo no primeiro chaveamento, a gente acabou saindo nessa prova. A gente ficou, se não me engano, em 7º lugar de 14 equipes. E aí, na prova da tarde, que foi inclusive a primeira que eu pilotei, era uma prova de manobra já. E aí a gente tinha que ir fazendo curvas com o barco num percurso ali delimitado pela organização. Nessa prova nós ficamos em 3º lugar. No dia seguinte nós tivemos outras provas. E aí já foi a prova longa, por exemplo, que é uma prova que tem 6 horas de duração. A gente fica ali 6 horas rodando. E nós batemos o recorde da competição, inclusive. Nós percorremos 44 quilômetros, se não me engano. Foram 42 voltas. A gente ficou 20 voltas acima do segundo colocado. E a gente só não deu mais voltas porque, enquanto eu tava lá conversando com o antigo capitão, ele falou que se eu quisesse parar, eu podia parar porque a gente tava muitas voltas acima do segundo colocado. E aí, para poupar a bateria pro dia seguinte, eu optei por parar o barco ali e a gente se manteve ali nas 20 voltas à frente do segundo colocado. O que faz você ser tão melhor assim? Nosso barco estava muito mais eficiente do que os outros em provas longas. O nosso controle de velocidade ali, porque nós temos um limite ali, o máximo de potência que o barco chega é de 3.000 watts. E aí... Quantos amperes tem? Não vou lembrar de cabeça. Eu sei que são 48 volts que chega, aí teria que fazer a continha e... Vai dar uns 15 amperes? Ou mais, hein? Eu teria que fazer a conta. Tem que fazer a conta. Não, só pra gente saber o volume aqui de intensidade, o bicho mas não é fraco não, tá? São 5 cavalos o motorzinho. Viu aí? E aí nós íamos controlando ali a potência de acordo com o sol, porque, por exemplo, se você entrar ali no mar com o sol de meio-dia, você vai conseguir usar o barco na potência máxima ali, sem que ele venha a desarmar o motor, porque o sistema de segurança, quando chega a determinada potência ali, para que não esquente as baterias de lítio, ele desarma o motor. E aí a gente vai controlando isso ali com o pessoal da terra, o pessoal que está ali na telemetria, o pessoal da eletrônica tem o sistema de telemetria do barco, que eles conferem ali a tensão do motor, conseguem conferir a tensão da bateria principal, da bateria auxiliar ali, e eles vão conseguindo guiar a gente ali, a gente, no caso, os pilotos, para que a gente possa saber qual potência máxima que a gente pode chegar ali, para ir fazendo esse controle da quantidade de bateria que a gente ainda tem, do quanto a gente pode acelerar, o quanto a gente tem que reduzir, para deixar carregar mais, talvez, as baterias, ou então para desenvolver um pouquinho mais. A própria equipe de gestão também ajuda bastante a gente nisso, porque eles controlam o tempo de volta que as outras equipes e a gente está fazendo, e aí a gente consegue ter uma noção de se a gente precisa acelerar, se a gente pode só manter, se a gente precisa reduzir para poder economizar bateria. E aí com essa gestão ali a gente foi controlando e conseguiu ter essa eficiência máxima assim. Legal. Na minha conta aqui convencional não tô tão ruim não. Só falta estudar, o resto eu já sei. Em 3.000 watts a 220 dá 13,64 amperes. Então seria 48 48 vai aumentar isso aí. Vai aumentar significativamente.
Porque a gente marca muito voltagem aqui nos nossos equipamentos, mas o que consome é a amperagem, né? Então, por isso que eu... É uma relação entre ambos, né? Ambos, É a ambos, relação da ambos. tensão com a corrente que chega na potência. Que chega na potência. E aí dá o consumo. Isso. Isso aí. Tô falando, penso que se eu estudar eu vou acabar ficando bom. Mas vamos lá, eu gosto de elétrica também. Até porque é para mexer nessas coisinhas assim que a gente é curioso, né? Cara, porque assim, a essência da competição foi o que a gente estava falando aqui. É criar novos mecanismos. Agora, o que me chama a atenção, quando você fala que está 20 voltas numa prova, à frente do segundo. Quem era o segundo? O segundo colocado dessa prova, se não me engano, foi a equipe Solaris do IFE de São João da Barra. Olha, legal, boa. E aí, o que eu quero entender nesse processo aí, lá no Desafio Brasil, né? Uhum, exatamente. Nós estamos tão à frente assim, como um todo, o nosso campus aqui? Então, na parte do sistema elétrico, como eu tinha falado anteriormente, o nosso barco é um dos mais avançados que tem em questão elétrica. Se não me engano, pelo que foi relatado pela organização do Desafio Solar Brasil, a nossa equipe é a mais avançada em questão do sistema elétrico. E a segunda colocada, a equipe de São João da Barra, do IFE de São João da Barra, eles tiveram alguns problemas em relação à questão de entrada de água, se não me engano. Aí eles tiveram que fazer uma adequação ali, e aí a gente acabou dando uma distância maior. E eles tiveram que parar um pouco entrou água... falta de bateria também durante ali, no meio da prova ali, eles tiveram que parar para recarregar a bateria. O que vocês produzem de peça, de material, do tipo assim, dentro do IFE? Vocês têm tecnologia para produzir já algumas coisas ali, inclusive impressora 3D. O IFE já tem há bastante tempo. O que vocês conseguem produzir? Porque algumas coisas, naturalmente, compra as peças, você vai comprar cabos, conexões ali, relé, o desgramado do relé que deixou a gente na mão lá, enfim... O que vocês conseguem produzir já no IFE? Então, porque aí vai negócio vai mecânica, vai torno, é outra parte também, né? Sim, sim. Atualmente, nós estamos começando pesquisas para poder desenvolver o máximo possível de coisas. Nós, inclusive, estamos iniciando a pesquisa da parte mecânica para poder fazer o nosso próximo barco. Nós temos a intenção de fazer um barco baseado no barco da Técnico Solar Boat, que é a equipe lá de Portugal. E aí já seria um barco... nosso barco hoje ele é chamado de monocasco, porque é como se fosse uma canoa, aqueles barcos que tem um casco só. E aí o barco lá das competições de fora, eles são chamados de trimaran, porque ele tem um casco só e tem um hidrofólio que é como se fossem 2 cascos auxiliares ali, que quando você vai pilotar, o barco praticamente não toca na água. Então quase não tem atrito ali, aumenta muito, mais do que dobra a velocidade. Eu ia falar isso em peso. Peso deve ser uma constante para vocês, né? É uma das coisas, inclusive, que a gente vai melhorar para essa próxima competição. A gente está melhorando porque hoje um dos principais pesos que nós temos, que podemos diminuir no barco, é em relação às caixas. Porque nosso barco ele tem uma placa na frente, vem o cockpit do piloto, 2 placas atrás que ficam em cima das caixas ali da parte elétrica e eletrônica e outra placa atrás. E aí nessas caixas onde ficam os componentes elétricos e eletrônicos, elas são feitas de compensado naval. E aí o compensado naval ele é mais pesado. E aí, hoje a intenção é que a fibra equipe não dá, não? Exatamente. A equipe da mecânica vai desenvolver as novas caixas já com fibra de vidro. De vidro. Você sabe que tem em Campos a Fiberman? Conhece a Fiberman? Sim. Conhece lá o Klaus, aquela turma lá? Não cheguei a ir lá para poder conhecer, mas... Legal. Eles são, cara, fantástico. Eu conheci lá a fábrica lá, tem já um tempo, estava ali na Rocha Leão. Sim. Ele faz o que você imaginar, inclusive... eu adoro essa coisa de tecnologia, né, cara? É muito legal. E estava começando a preparar a produção de vergalhão
para obras a partir de fibra de vidro. Interessante. Não, primeiro que não enferruja, não quebra, não vai quebrar. Também tem aquela maleabilidade dele e não vai a durabilidade daquilo para toda a vida. Ele está fazendo dutos para offshore de fibra de vidro, porque hoje os dutos que se tem aí pelo mundo afora é de aço. Sim. Com o tempo aquilo desgasta, por mais que seja resistente à maresia, você ficar dentro da água salgada é osso. Sim, com não certeza. Muito legal. E ele é capaz, de repente você pode, se você já conhece, fazer essa ponte aí para vocês. Porque você quer também produzir no próprio IFE, né? Sim, hoje nosso barco, o casco dele, ele é todo de fibra de vidro e de vinicel, principalmente, que é como se fosse um material. Essa já é uma parte mecânica, eu não vou saber explicar muito bem, mas é como se fosse um material que ele complementa ali a fibra de vidro para dar mais resistência ao nosso casco. Para não entrar água, como deu lá na pobre coitada da equipe lá de São da Barra, cara. Então, a maior parte dos cascos hoje das equipes que participam do Desafio Solar Brasil, eles são feitos de fibra de vidro, e tem algumas equipes que já estão implementando o... Ai, perdão, eu esqueci o nome. Problema não. Tem problema não. Isso faz parte do nosso cotidiano. Ainda bem que tem São Google aqui para ajudar a gente toda hora aqui, pelo amor de Deus, senão a gente ficou muito mais fácil, ficou muito melhor. Cara, assim, agora então, para competição, e aí são os 6 melhores do Brasil. Isso. Como é que tá a equipe pronta, preparada para... Ou vai ter mais novidade ainda até chegar? Porque é em junho, né? Então a gente abril, março, abril, maio... Eita, pouco tá. menos de 3 meses. Falta menos. Daí um pouquinho mais de 2 meses. É maio, 2 meses e meio, basicamente, né? Sim. Então, hoje nós já temos o barco completamente funcional. Nós usamos ele no sábado para poder treinar os pilotos. Vocês treinam onde? A gente treinou ali no Paraíba com o apoio da Marinha, que estava lá no local, e a escola náutica School Boats, que é onde a gente tira a carteira de arrais, por exemplo, para conseguir pilotar. E é a habilitação para permitir que a gente pilote. Tem que ter você tem também. Tem uma habilitação. É a mesma do jet ski? É a mesma? Não, o jet ski é uma categoria diferente. É como se fosse carro e moto. Sim. Tem a categoria do barco, que é o arraiz amador, e o jet ski, que é de motonauta. Entendi. E aí, vocês fizeram o teste aqui? No sábado mesmo, nós temos atualmente uma equipe de pilotos que é constituída por eu, o líder de pilotos, que é um membro mais antigo da equipe, é o piloto mais antigo da equipe, um piloto novo que a gente queria testar ele, e temos algumas outras pessoas na equipe que têm a habilitação e nós queríamos aproveitar o treinamento para poder testar eles também. O outro capitão, ele tirou a habilitação recentemente, aí ele foi testado, e um outro membro da mecânica, que é inclusive o primeiro piloto da equipe que não é do setor da elétrica, junto com o capitão também, que ele é da mecânica também. São os primeiros pilotos que não são da engenharia elétrica, o restante todos foram da engenharia elétrica por coincidência. E aí nós queríamos testar essas pessoas novas, para possivelmente incluí-los também no setor de pilotos. Mas atualmente nós temos 3 pilotos ali na equipe, e aí nós fizemos esse treinamento para testar tanto o barco quanto a capacidade dos pilotos, e vemos o que a gente iria decidir para as provas, já planejando a estratégia para as provas da competição. Rapaz, na Fórmula 1, e aí, como eu disse, eu entendo um pouquinho mais, bem pouquinho, até a pintura dos carros, ela é rigorosamente controlada. Pode dar 2 demãos assim, porque para ficar mais... Não, nessa não. Cara, porque a pintura altera o peso do carro. No GP da China, primeiro, o Lewis Hamilton foi desclassificado porque a tábua do assoalho do carro dele estava acima do peso permitido. Gramas. Então foi desclassificado. Depois do prêmio, depois do GP, tudo isso. Tanto que os caras são pesados antes, depois e tal. Então, assim,
para a gente ter noção do que é peso e velocidade. A importância do peso no resultado final da velocidade é um negócio impressionante. Até você tendo aí... Porque o que é interessante? É apresentar a tecnologia moderna, nova, mas é interessante você ganhar as provas, claro, evidente, né? Para você ir crescendo. Por exemplo, essa prova é uma competição de marketing, como você disse, mas é um teste pesado. Só não tem as 7 provas, mas são 6. Reduziu uma prova só, vai ter a competição da mesma forma, só é mais voltado para o marketing, mas a competição ocorre da mesma forma. E para vocês está valendo a mesma coisa. E assim, o que ganha? Os vencedores ganham prêmios, ganham o quê? Na competição do ano passado não teve uma premiação, toda a equipe ganhou um troféuzinho. Cada uma. Enel também, eu vou te contar uma coisa, hein? Não, a do ano passado não foi patrocinada pela Enel. Então vamos ver esse ano então. Esse ano eles parece que estão planejando uma premiação, mas ainda não foi divulgada pra gente. E aí, até em relação a essa questão da pintura, no nosso caso não é tão rigoroso quanto na Fórmula 1. Eu até vi que essa semana saiu uma matéria que a Red Bull ia planejar uma pintura para o carro deles em uma homenagem branco e rosa para a próxima corrida, mas não vão justamente por conta desse aumento do peso que teria. Falando! Lá a gente não tem... Até o capacete dos caras tem controle na pintura por conta do peso, não é? Sim, é muito mais rigoroso. Lá a gente não tem tanto essa questão em relação à pintura, porque como as provas são mais de resistência, ali a pintura não vai fazer tanta diferença, o peso a mais da pintura. A gente tem um controle assim em relação ao peso dos pilotos para ficar algo mais nivelado. Que tem um peso mínimo, se não me engano, de 45 quilos e um peso mínimo ali de igualdade de 70 quilos. Peso mínimo de 45 quilos é para, tipo, se o piloto tiver menos que isso, não pode participar. Mas se tiver abaixo... Aí é bom para jockey. De 45 quilos, eu nem sei se para jockey esse peso... Então... Mas aí é bom para correr de cavalo, é diferente. E aí, se tiver abaixo dos 70 quilos, a gente tem que colocar um lastro ali que complemente para bater esse mínimo dos 70. E aí, independente. Por exemplo, se eu tenho 60 quilos, tem que colocar um lastro ali para completar esses 70. E aí, se o outro piloto da equipe tem 80 quilos, na hora que ele subir ali no barco, vai dar um total de 90, porque não pode tirar o lastro. Mas aí a gente vai ter que correr com esse sobrepeso ali por conta de um piloto estar abaixo do mínimo ali dos 70 quilos. Perfeito, legal. Bom, então estamos preparados, vamos acompanhar a competição para a gente torcer por vocês aqui. Como é que vai ser esse processo então para a viagem? Tá tudo tranquilo, tá tudo certo? Lá tá garantida a viagem. Aqui em Niterói é perto, né? Ali o barco vai de quê? De reboque? Sim, o IFE Campo Centro, ele apoia bastante a gente nessa questão do transporte, assim, para as viagens, e a competição, ela vai nos apoiar também, fornecendo o alojamento, onde a gente fica durante o período da competição, e aí a gente costuma ir com um ônibus para poder levar as pessoas e as malas das pessoas, um carro que leva o reboque e o material todo, que aí vão as placas solares separadas, o motor, todas as malas de ferramentas, todo o equipamento que temos que carregar. Pô, legal. As baterias são compradas também, né? De fora. Que aí é outra tecnologia também muito avançada para produzir uma bateria. Hoje são baterias de íon de lítio que nós usamos. E aí, para poder ter uma tecnologia melhor, estamos desenvolvendo uma bateria de lítio, que aí é uma empresa que nós entramos em contato e solicitamos que elas façam com as especificações que nós precisamos, que aí reduz um problema que a gente vinha tendo na competição, de que a gente não conseguia muitas vezes chegar na potência máxima do motor porque desarmava por questão de segurança. Porque o íon de lítio ele não pode aquecer muito porque senão explode. E aí... Qual a bateria que nós usamos no celular? É lítio? Isso. Lítio. Vocês estão usando a íon de lítio. É uma substância do lítio. É meio que um complemento ali. A de lítio é um pouco mais segura em questão de temperatura, de alta temperatura. Mas ainda de vez em quando dá uns problemas aí em alguns celulares.
Você vê, né? Sim, sim. Mas a capacidade de armazenamento de carga, de energia do lítio é muito grande numa célulazinha, né? Sim, reduz muito o tamanho. Por exemplo, no barco que nós tínhamos até 2023, que foi até um barco que a gente acabou na competição de 2023 sofrendo um acidente, perdemos um barco. E aí o novo barco nosso foi construído para a competição do ano passado. Nós usávamos baterias de chumbo gel. Essa bateria, ela pesava muito, e aí nós tínhamos que carregar 4 baterias, e ao todo elas pesavam cerca de 100 quilos, e ocupavam um espaço bem grande. E reduzindo só para de íon de lítio, nós diminuímos para 2 baterias, mantendo a mesma capacidade de armazenamento, e o peso diminuiu para em torno de 20 quilos, se não me engano, total, com as 2 baterias. E com a de lítio nova, vai reduzir ainda mais o tamanho, vai passar a ser uma célula, uma caixinha só de bateria, bem menor, e vai reduzir ainda mais o peso. Se não me engano, o líder da elétrica me falou que seria algo em torno dos 5 a 10 quilos. Reduziria ainda mais o peso. Pô, aí você tá voando. Ó, só para você ter ideia, outra referência aqui, de novo, no programa do Ike Batista, tentando lembrar quando que foi, acho que foi 2000 Dilma era presidente da República. Dilma. Foi o dia que Dilma veio no Porto do Açu. Eu fiz uma entrevista com ele, lá no Porto. Eu acho que foi 2013. Dilma fechou, foi em 2014 que ela saiu. Foi 2015. Um pouco antes ali. Por aí. Ela esteve no Porto em cerca de... Quer dizer, tem 12 anos isso. O Ike Batista tinha um projeto, foi tudo por água abaixo, né? Porque o maior produtor de íon do mundo hoje é a Austrália. Depois tem China e tal. Só que a maior reserva de íon, de lítio do mundo é onde? Deserto do Atacama, no Chile. A ideia, porque assim, tipo assim, a Austrália produz lá, tem a capacidade de reserva lá de 25% do mundo. É o maior que está produzindo hoje a Austrália, depois China. O deserto do Atacama aqui no Chile tem uma capacidade de produzir 45%, quase 45% do lítio do mundo. Ou seja, a reserva lá é gigante. Ele queria trazer, passando por minérioduto, depois por trem, para chegar aqui no Porto do Açu. Cara, tô falando para você, o cara é muito bom. As tretas que atrapalham, estão uns perrengues aí que... Mas assim, em termos de visão, de conhecimento, de inteligência, e assim, você tem ideia como é que a gente às vezes teve mais próximo até aqui de outras oportunidades. Sim, bom, pode falar, por favor. Eu faço estágio lá no Porto do Açu. E aí a gente consegue ver lá a quantidade de galpões e máquinas que foram abandonadas por conta dos problemas que vieram a ter. As máquinas estão lá também até hoje? Tem muitas pontes rolantes que são equipamentos caríssimos que ficaram lá abandonados. Aquelas pontes que transportam os minérios. Isso. Também. Carregam máquinas, elas prendem ali com ganchos máquinas, algum equipamento, ou, por exemplo, algo que foi produzido para poder carregar. Tem umas máquinas lá que suportam mais de 50 toneladas. Nossa! São equipamentos caríssimos e acabaram no tempo lá porque foram abandonados. Já acabaram, não tem nem como aproveitar talvez mais. Os equipamentos provavelmente não. Maresia ali comendo tudo. Estão muito oxidados. Nossa! Os galpões ainda estão sendo reaproveitados para reserva de minérios, alguns. Sim. Poxa, qual empresa que você está lá direto no Porto? Eu faço estágio na Tecnip, FMC. Tecnip. Isso. Grande a Tecnip lá? Sim, bastante. Tem fazendo duas o quê? fábricas, eu fico lá na Spoolbase, que é a base de operações, que produz os dutos rígidos, que são usados lá na extração do petróleo. Sim, que são a base de aço. Isso, exatamente. Eles produzem mais o quê? Ali na base de operações, que é onde eu fico, são só os dutos mesmo.
Só? São dutos de todos os tamanhos, né? Sim, sim. Tudo produzido ali, cara. A partir do minério, zerado. Não, no caso dos dutos rígidos, eles são produzidos, chega lá os... como se fossem seções dos dutos, e aí eles passam pela fábrica ali durante diversos processos ali, onde vão meio que soldando um duto no outro. Galvanizada. Isolar ali. Perfeito. Muito bom. Bom, são 8h31, mais 2 minutos só de intervalo. E eu quero falar um pouco mais sobre tecnologia com você. Sobre competição, a gente pode falar alguma coisa mais, se você tem alguma observação para fazer, caso eu não tenha percebido aqui. E vai acontecer agora de 18 a 22 de junho em Niterói. Então, rápida pausa aqui para continuar conversando com o Leandro Sá, ao vivo aqui na Folha FM. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Eu estou vendo aqui a vacina que chegou lá no Plínio Bacelar, ela é a Influenza 2025 com proteção tetravalente. Sensacional. A maior pico de contágio, inclusive, da influenza acontece agora nos meses de março, abril, maio e junho. Então, vacine-se, e a vacina da gripe Influenza 2025 já chegou na Clínica Vacina Plínio Bacelar. 8h32, voltamos a seguir. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna.